25º domingo do tempo comum, ano C. Não se pode servir a dois senhores absolutos. A palavra de Deus, hoje, tem como pano de fundo a relação com os bens materiais, que encontra no dinheiro a sua concretização mais direta. As dívidas normalmente constituem um enorme peso. Ainda mal se acabou de comprar ou construir uma casa e já aparecem mais faturas para pagar a luz, a água, o carro, os livros da escola, as propinas da universidade, etc. Todos nós bem sabemos o que é essa luta diária para fazer face aos gastos. Imaginemos que um credor vinha ao nosso encontro e, em vez de exigir o pagamento imediato das nossas contas, diz: vou riscar metade das suas dívidas. Com certeza absoluta que lhe ficaríamos eternamente gratos. Assim é a parábola do administrador desonesto, que apresenta uma grande lição de vida a respeito do comportamento que se pode ter em relação aos bens materiais. De veras assombroso é que o Senhor elogia a atitude daquele homem, não por ter expoliado os bens, mas por lhe ter ensinado que os bens são importantes. Mas há coisas ainda mais importantes que o dinheiro. Claro está, não há mal nenhum em possuir bens materiais para o natural conforto, desde que eles estejam ao serviço das pessoas e não ao contrário. Jesus quer que os filhos da luz aprendam a mesma lição daquele Senhor. A esperteza que temos para usar os bens deve ser usada para fazer o maior e o melhor negócio da vida, que é fazer o bem. De facto, na Bíblia, a abundância é dom de Deus, mas refere-se à riqueza social e comunitária. A apropriação privada, gananciosamente egoísta, é contrária a Deus, porque impossibilita essa abundância comunitária. Um dos grandes economistas do século passado, Keynes, a partir de uma análise puramente matemática, dá-nos a razão desse caráter idólatra do dinheiro. Diz ele: a função do religioso foi sempre assegurar o futuro, tão inseguro para o ser humano. E essa segurança, dada antes pela religião, é agora proporcionada pelo dinheiro. E continua dizendo que a economia, com todas as suas concretizações bancárias, transações, spreads, taxas de esforço, lei da oferta e da procura, cotações da bolsa, agências de rating, projeções de mercado, PIB, a obsessão pelo equilíbrio das finanças, que a maioria esmagadora do comum dos mortais nem sabe bem o que isso é. Repito, a economia tem muito mais de psicologia e muito menos de matemáticas do que pretende o neoliberalismo. Um senador dos Estados Unidos, Bernie Sanders, também afirmou: tudo aquilo que temíamos no comunismo, como perder as nossas casas e as nossas posses, as nossas economias, ter um trabalho duro por um salário miserável, realizou-se graças ao capitalismo. Não deixa de ser curioso também que a moeda americana ostenta uma profissão de fé absoluta. In God we trust. Como que a nos dizer que o dinheiro é fonte de segurança e, por isso, fonte de poder. Desgraçadamente, hoje em dia, por causa da corrupção a muitos níveis, conhecemos pessoas que são capazes de vender a alma ao diabo para servirem a vários senhores e a todos os regimes e interesses. Por dinheiro, sem escrúpulos e valores, são capazes de sacrificar a dignidade, passando por cima de seja quem for. O dinheiro deixou de ser um meio para converter-se num fim, porque com ele tem-se acesso a todos os meios. Jesus é bem claro: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, não se pode ter dois senhores absolutos. No tempo de Jesus, um escravo não podia pertencer a dois senhores. Ele sabe que o dinheiro comporta o perigo de uma rendição e entrega total, semelhante à relação entre Deus e o crente.
No sistema económico em que vivemos, nos movemos e existimos, o dinheiro tem mais direitos que as pessoas. Não tem sentido discutir se precisamos de um sistema novo ou de uma reforma radical. No final de contas, o que se trata é superar esse sistema edificado sobre a paixão cega pelo dinheiro e a busca obsessiva do máximo lucro possível, custe o que custar. As palavras de São João Paulo II são muito claras a esse respeito. Um sistema assim só produz ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. A humanidade só terá salvação neste mundo se construirmos uma civilização da sobriedade partilhada. Este esforço de todos e de cada um, na medida em que se possa, faz parte do seguimento de Jesus. Ainda que os que mais se esforçarem também partilharão do destino de martírio do seu Mestre Jesus de Nazaré. 3 breves conclusões, muito simples e muito práticas. Primeira, à força de tanto endeusarem o dinheiro, entenda-se bens materiais, as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Segundo, ter sempre presente que as pessoas valem mais do que as coisas. E terceiro, as coisas têm preço, as pessoas têm valor.